Oi, pessoal, vamos continuar aqui com nossos estudos sobre controle de constitucionalidade. Hoje eu quero falar sobre o controle difuso, né? Nós já fizemos as classificações sobre o controle de constitucionalidade, se você tiver visto aí nos vídeos anteriores, falamos um pouco sobre isso, mas hoje eu queria falar exclusivamente do controle difuso, certo? De fato, o nosso direito constitucional e, digamos assim, as grandes questões políticas são decididas aqui no Brasil com grande ênfase no controle concentrado de constitucionalidade, né, que é aquele controle que vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal em uma decisão que vai ter efeitos erga omnes e vai valer para todo mundo. Então, o controle concentrado é o controle mais famoso, digamos assim, e que tem uma repercussão maior nas nossas decisões políticas nacionais. Mas o controle difuso, ele acontece, gente, de forma mais silenciosa, de forma mais discreta, todos os dias no nosso poder judiciário e muitas vezes a gente nem percebe, certo? Então, o controle difuso, ele também acontece aqui no Brasil, então nós temos tanto o controle concentrado quanto o controle difuso. A diferença é que a decisão do controle concentrado feita pelo Supremo Tribunal Federal vai valer de modo erga omnes e vinculante, de modo que todo mundo precisa seguir, né? Todos os órgãos acima, todos os órgãos abaixo do Supremo Tribunal Federal, todos os órgãos do Poder Executivo, inclusive o Presidente da República, eles precisam seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal quando ela é feita em controle concentrado. E aí a gente vai falar disso no próximo vídeo. Mas por isso que a repercussão de uma decisão de controle concentrado, ela é maior, porque ela vai se estender para todos os âmbitos, né? Tem efeitos erga omnes e vinculantes. A decisão em controle difuso, ela é uma decisão, como eu disse, digamos assim, mais discreta, tá? Então, o controle difuso, ele é menos conhecido que o controle concentrado aqui no Brasil, o que não quer dizer que não seja importante. O controle difuso, ele é sim bastante importante e ele acontece, na verdade, de modo mais discreto, como eu disse, mas acontece no nosso poder judiciário todos os dias, certo? O controle difuso foi criado aqui no Brasil desde 1891, tá? Então, desde a nossa primeira Constituição Republicana, que trouxe o nosso Pacto Federativo, a gente trouxe essa herança dos Estados Unidos, do controle difuso, certo? Até porque o controle difuso é de origem norte-americana. E o nosso controle concentrado, ele veio surgir no Brasil, como eu já falei na história e já contei para vocês, só em 1965, certo? Então, o nosso controle difuso, ele é mais tradicional também. O controle difuso também pode ser chamado de controle incidental ou controle concreto, certo? Controle difuso, controle incidental, controle concreto, eu tô falando da mesma coisa. Se caracteriza pela resolução de uma questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade trazida em um caso concreto, certo? Que é apresentado para o juiz através de um processo judicial. Esse processo judicial pode ser um processo de qualquer natureza. Pode ser numa ação ordinária, pode ser numa ação de divórcio, pode ser num mandado de segurança, pode ser numa ação popular, num habeas corpus, pode ser numa ação trabalhista, né, numa reclamação trabalhista, pode ser numa ação de qualquer natureza, certo? E aí, uma das partes, ou o Ministério Público, ou o próprio juiz de ofício, percebem que para resolver aquela demanda, para se chegar ao resultado final daquela demanda, é preciso discutir uma questão de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo que tem a ver com aquela lide que está sendo discutida, com aquele caso concreto que foi levado para o juiz, certo? Então, imagine uma situação, por exemplo, de um tributo municipal, de um imposto, que é criado pelo município, sem observância do chamado princípio da anterioridade, certo? Vocês já devem ter visto em direito tributário, é um princípio que deve ser observado e tudo. Imagine, então, um tributo que foi criado e na mesma hora já fica valendo.
sem observância desse princípio da anterioridade. A pessoa se recusa a pagar o tributo no indivíduo, porque sabe, né, que violou o princípio da anterioridade, que essa lei, esse tributo é inconstitucional, por isso e tal. Mas o município faz multar, né, autua aí esse cidadão, ele vai para a dívida ativa, não sei o que, está sendo cobrado por esse tributo, judicialmente, né, na execução fiscal, sei lá como é. E aí, o que é que esse cidadão, esse contribuinte, vai alegar em sua defesa? Ele vai dizer, eu não paguei esse tributo porque esse tributo viola o princípio da anterioridade, esse tributo é inconstitucional, certo? O que é que o fisco quer nessa ação? Cobrar o tributo, né? Porque aquele cidadão é um devedor. Mas a defesa desse cidadão aí, desse contribuinte, é alegando que existe uma inconstitucionalidade na lei que criou esse tributo. E aí o juiz, para decidir o processo final, né, para decidir se esse contribuinte deve ou não pagar esse tributo, para o juiz decidir quem tem razão, ele vai primeiro precisar passar por esse incidente processual, ele vai primeiro ter que se manifestar sobre essa questão de inconstitucionalidade da lei que foi levantada, no caso, pelo contribuinte. Aí, o juiz vai partir dessa premissa lógica, tipo, essa lei é inconstitucional, se o juiz entender que sim, o contribuinte não vai precisar pagar esse tributo. Se o juiz entender, não, essa lei não é inconstitucional, essa lei é constitucional, aí o contribuinte vai precisar pagar esse tributo, certo? Então, veja, por isso que é chamado de controle incidental, porque a análise do juiz sobre a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo vai se fazer presente no momento anterior ao mérito daquele processo. Tipo, o juiz precisa passar por essa questão de inconstitucionalidade para chegar no final do processo e dizer o contribuinte tem razão ou o contribuinte não tem razão. Da mesma forma, um outro exemplo, imagine que seja criada uma lei estadual estabelecendo que é crime, certo? Sair de casa sem usar máscara, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Pode uma lei estadual dizer isso, criar um tipo penal? Não. Só quem pode criar tipo penal é a União, né? O Congresso Nacional. O Poder Legislativo Estadual não pode criar tipo penal. Mas imagine que um determinado estado crie, né, em meio a essa pandemia, uma lei determinando a pena de 3 a 5 anos para quem está usando máscara fora de casa. Aí uma pessoa está usando máscara fora de casa, é presa e tal, está sofrendo uma ação penal, certo? É réu numa ação penal. E aí, nessa ação penal, qual é o objeto dessa ação penal, né? Saber se a pessoa é condenada, é inocente e tal, para poder cumprir a pena, né? Qual vai ser a defesa desse cara aí, que tava saindo de casa sem máscara? A defesa dele vai ser, ei, essa lei aí é inconstitucional. O Estado não pode criar, o Estado membro, né? Não pode criar uma lei de direito penal, criar tipos penais novos, só quem pode fazer isso é a União, está lá no artigo 22 da Constituição, das competências legislativas e tudo. Veja que o objetivo da ação penal, que o Ministério Público ajuizou a ação penal, né, para condenar esse cara e ele cumprir pena. E a defesa dele quer a liberação dele, né, quer que ele não seja condenado. Mas veja que o juiz, antes de se manifestar se o cara vai ser condenado ou inocente, ele vai precisar se manifestar. Essa lei que fundamenta essa ação penal, que determinou o uso de máscara como tipo penal, é constitucional ou inconstitucional? Pronto. O juiz, quando vai fazer essa análise antes do julgamento final, ele está fazendo controle incidental, está fazendo controle difuso, está fazendo controle com base naquele caso concreto, certo? Então, gente, veja que o controle difuso, esse controle incidental que eu tô falando, ele pode acontecer
numa ação que envolve tributo, numa ação penal, numa reclamação trabalhista, pode ser num mandado de segurança, pode ser no habeas corpus, pode ser numa ação de qualquer natureza, certo? Desde que seja apresentado ao juiz um caso concreto e para a resolução desse caso concreto, o juiz precisa se manifestar se uma determinada lei ou ato normativo que se aplica àquele caso ali que está sendo levado a ele, se é constitucional ou inconstitucional. Nesse momento, ele, juiz, está fazendo o controle difuso de constitucionalidade. Veja que no controle difuso, o controle de constitucionalidade não é o objeto final da ação, não é o pedido da ação, certo? Mas é o fundamento, vamos digamos assim, vai ser um dos fundamentos, por exemplo, da defesa, certo? Quem é que pode alegar, né, suscitar o controle difuso em um processo? Qualquer uma das partes, o Ministério Público ou mesmo o juiz de ofício também pode. Vixe, essa lei aqui tem que analisar se ela é constitucional ou se não é. Mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes, hoje se entende que o juiz também pode fazer o controle difuso de ofício, certo? Então, um outro exemplo, gente, aí. A medida foi criada na reforma trabalhista, certo? E um dos artigos da reforma trabalhista trouxe a possibilidade de grávidas trabalharem em locais insalubres. O STF já declarou inconstitucional, não está valendo mais, certo? Mas a reforma trabalhista, ela começou a valer, se eu não me engano, acho que foi em novembro de 2017, uma coisa assim. E essa declaração de inconstitucionalidade pelo STF só aconteceu em maio de 2019, certo? Então, veja que até o STF declarar inconstitucional, mais de um ano depois, essa regra da reforma trabalhista estava valendo, que grávidas poderiam trabalhar em locais insalubres, enfim, se fosse de grau leve, grau médio, não sei o que lá. Imagine uma pessoa que está grávida trabalhando em local insalubre. Ela poderia ajuizar, antes da decisão do STF, certo? Estou falando antes da decisão do STF, porque o STF já se manifestou em caráter erga omnes, valendo para todo mundo, beleza, não pode mais. Mas até o STF se manifestar em maio de 2019, a lei estava valendo. Essa regra aí estava valendo. Uma mulher grávida, ela podia pleitear perante a Justiça do Trabalho para que ela não trabalhasse em locais insalubres, alegando a inconstitucionalidade desse artigo? Poderia. E aí, o juiz ia verificar. Ela tem que seguir a regra da CLT e trabalhar, ou essa regra da CLT, ela viola a dignidade humana, ela extrapola, ela é inconstitucional. Pronto, o juiz, para poder dizer se a grávida pode ou não pode trabalhar em local insalubre, ele vai precisar verificar se essa lei é ou não é constitucional. E aí o juiz, fazendo esse controle difuso, né, ia dizer no final, grávida, eu vou afastar a incidência dessa lei nesse caso concreto e você não vai precisar trabalhar em local insalubre. Ou o julgador, poderia dizer, não, essa lei realmente é constitucional e você vai ter que trabalhar em local insalubre, certo? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, a decisão do STF em controle concentrado, ela é a decisão final que vai valer para todos os casos. Mas antes do STF chegar lá e decidir, o controle difuso, gente, vai sendo realizado pelo Poder Judiciário nos tribunais e nos juízes até de primeira instância, certo? Então, muitos juízes deixavam de aplicar essa legislação nos casos concretos, porque entendiam que essa lei era inconstitucional, fazendo o controle difuso, certo? Qual é a diferença? É que no controle difuso, também chamado de incidental, concreto, etc., a decisão só vale entre as partes. Um juiz de primeiro grau ou um tribunal superior, não tem o poder de afastar essa lei do ordenamento para sempre, de tirar essa lei do ordenamento de forma erga omnes, valendo para todos os casos, de forma vinculante, não. Só quem tem o poder de fazer isso é o Supremo Tribunal Federal no controle concentrado. O que é que o juiz pode fazer ou um tribunal pode fazer em um processo que chega até ele, mas que existe uma inconstitucionalidade na lei que está
regendo aquele caso concreto que chegou até ele, o juiz pode afastar a incidência apenas nesse caso concreto, né? E garantir o direito de alguém que está pleiteando, como nesses casos que eu estou pedindo. Porque o que eu falei para vocês, o contribuinte em relação a um tributo que está violando a anterioridade de uma pessoa que está sofrendo uma ação penal, de uma lei inconstitucional, ou uma grávida que está querendo não trabalhar em local insalubre, mas precisa pleitear na justiça o direito de não trabalhar em local insalubre. Por quê? Porque a legislação permite, né? No caso permitia, porque hoje não permite mais, né? Porque houve a decisão do STF em caráter erga omnes e vinculante, enfim. Então, o que acontece é o seguinte: o controle incidental ou difuso, o juiz julga aquele caso concreto, aquele processo, afasta a incidência da lei naquele caso concreto, mas não tem o poder de afastar a incidência dessa lei para todos os casos de forma erga omnes, de forma vinculante. Quando é que isso pode acontecer? Quando o Supremo Tribunal Federal receber uma ADI, que depois a gente vai falar sobre isso é no controle concentrado, né? E aí vai julgar de caráter erga omnes vinculante, aí vai valer para todo mundo, certo? E aí, gente, de fato, pode ser que uma pessoa consiga, né, por meio do controle difuso, por exemplo, a liberação para não pagamento do tributo que viola a anterioridade, né? Uma pessoa consegue na justiça, outra pessoa não consegue, pode acontecer. O controle difuso, gente, como o juiz aplica no caso concreto, pode ser que tenha gente que consiga, pode ser que tenha gente que não consiga, porque foi outro juiz que pegou a causa e o outro juiz entendeu que a lei não era inconstitucional, que a lei era válida. Pode ser. O controle difuso, gente, não permite, às vezes, decisões diferentes sobre o mesmo caso, tá? A depender do juiz que julga aquele caso, né? A lei pode ser aplicada, como a lei pode ser declarada inconstitucional naquele caso, né? E pode ser afastada naquele caso concreto, tá? Então, vai depender realmente do juiz que pegar o processo. Entenderam? Né? Porque cada juiz ou cada tribunal vai julgar de acordo com aquele processo, né? No caso concreto. Por isso que esse tipo de controle é chamado de controle concreto, tá? E só vai ter efeito interpartes, certo? Só vai valer entre as partes daquele processo. E ele é chamado de controle difuso por quê? Porque qualquer juiz, qualquer tribunal, em qualquer instância pode fazer. Até um juiz em seu primeiro dia de trabalho, um juiz lá do interior, pode fazer controle difuso? Pode fazer controle difuso. Qualquer juiz, em qualquer instância ou tribunal, né? Pode fazer controle difuso. O que mais? Que normas podem ser objeto de controle difuso? Anote aí se você estiver anotando, né? Qualquer norma, qualquer lei ou ato normativo criado pelo poder público, seja a nível municipal, estadual ou federal, certo? Inclusive normas anteriores à Constituição Federal, certo? Porque nesse caso, no controle difuso, o juiz apenas vai afastar a incidência dessa lei no caso concreto, certo? E ele pode fazer isso, inclusive, com normas anteriores à Constituição. Também pode fazer com normas, atos normativos secundários, tipo portarias, resoluções, regimentos internos, enfim, qualquer lei ou ato normativo, seja esse ato normativo primário ou secundário, e depois eu vou falar especificamente da diferença entre os dois, mas ato normativo secundário é uma portaria, é uma resolução, uma instrução normativa, que na verdade está ligada a uma lei, né? Que regulamenta ou explica melhor, define melhor uma lei que já existe. Esses são os atos normativos secundários. Eu estava falando então o que é que pode ser objeto de controle difuso. Leis ou atos normativos criados pelo poder público, seja a nível municipal, estadual ou federal, anteriores à Constituição ou posteriores à Constituição, inclusive atos normativos secundários, tipo esses que eu falei, portarias, instruções normativas, resoluções, etc. O que é que não cabe controle difuso? Normas criadas por particulares, súmulas, leis estrangeiras, tá? Não são aptos a
serem objeto de controle difuso, certo? Aí, gente, passando para frente, nós temos o controle incidental nos tribunais. Presta atenção, gente, que o que eu vou falar agora é importante, certo? Eu falei para você que o juiz pode fazer controle difuso e mesmo em primeira instância, sim. Agora, se eu estiver falando no âmbito dos tribunais, o artigo 97 da Constituição estabelece a chamada cláusula de reserva de plenário, tá? Presta atenção aí no nome dessa cláusula. Ela cai bastante, prova de OAB, de concurso e tudo. A cláusula de reserva do plenário é um artigo da Constituição, artigo 97, que vai determinar que para que um tribunal faça controle difuso, ele precisa julgar, afastar, né, a incidência dessa lei, no caso concreto, com o voto da maioria absoluta de seus membros, certo? É uma cláusula que diz, né, o artigo 97 da Constituição, que é preciso do voto da maioria absoluta dos membros do plenário do tribunal ou de órgão especial, se houver, tá? Para que a questão suscitada de inconstitucionalidade desse tribunal seja julgada em controle difuso, tá certo? Como é que acontece, gente? Olha só o procedimento para a aplicação dessa cláusula de reserva do plenário. Imagine um processo que esteja correndo, por exemplo, em segunda instância, que esteja correndo em uma câmara ou em uma turma de um tribunal. Vocês sabem, gente, que os tribunais são divididos em câmaras ou turmas e tem um relator do processo que vai acompanhando, vai desenvolvendo aquele processo, mas que existe uma turma ou uma câmara que vai julgar aquele recurso, por exemplo, se é uma apelação que está rolando lá no tribunal. E aí essa câmara ou essa turma normalmente tem 3, pode ter mais membros, né? Mas imagine aí, então, uma apelação que está rolando em segunda instância, certo? Num tribunal de segunda instância, no TJ, no TRF. E aí, uma das partes suscita uma questão de inconstitucionalidade, suscita uma questão incidental de inconstitucionalidade. Por exemplo, é um processo em que, vamos supor, a história lá que eu falei, que foi criado um tipo penal para quem tá usando máscara, para quem não tá usando máscara na rua. Em primeira instância, imagine que o juiz mandou o cara ser preso, certo? Não tá usando máscara e tal, vai ser preso, estabeleceu a pena de, 4 anos para esse cara. Só que isso foi criado, gente, por uma lei estadual, não pode. O cara apela, certo? E aí, essa apelação tá rolando no Tribunal de Justiça. E na apelação, no recurso, o cara que foi condenado, o réu, né? Diz, essa lei é uma lei estadual que está criando tipo penal, ela é inconstitucional, etc. Ele suscita uma questão de inconstitucionalidade em seu recurso. Como é o procedimento para ser aplicada a cláusula de reserva do plenário que eu falei do artigo 97 da Constituição? O relator do processo recebe, né, a petição, foi suscitada aqui uma questão de inconstitucionalidade, uma questão incidental. O que é que ele tem que fazer? Primeiro, passar para o Ministério Público se manifestar sobre essa questão suscitada. Depois que o Ministério Público se manifesta, a favor ou contra, tanto faz, ele tem liberdade para se manifestar, a Câmara ou a turma vai fazer uma análise prévia, vai fazer um filtro nessa questão de constitucionalidade que foi suscitada, antes de passar para o plenário, tá? O plenário é quando são todos os desembargadores, todos os membros reunidos do tribunal. Aí o cara estava dizendo, tá. Aí a turma ou a Câmara vai fazer um filtro. A Câmara ou a turma vai olhar assim para essa questão suscitada e vai analisar. Essa questão suscitada, ela é meramente protelatória? Ela está só querendo esticar o processo? Não. Essa questão, ela é manifestamente constitucional, tipo, o STF já se manifestou sobre isso, não tem dúvida sobre a inconstitucionalidade? Não, é uma questão controversa. Essa lei ou esse ato normativo que ele está contestando, né, está dizendo que é inconstitucional esse réu, foi criado pelo poder público? Foi.
ela é relevante para o julgamento da lide? Com certeza, né? Porque se a lei que fundamenta a prisão do cara for inconstitucional, esse cara não deve ser preso, né? Pronto. Fazendo essa análise prévia, a turma ou o tribunal vai passar para o plenário, certo? Então, esse filtro ele vai analisar, se a questão ela é protelatória. 2, se foi criado pelo poder público. Se é uma questão manifestamente constitucional. Se ela é relevante para a lide, certo? A turma, então, vai fazer essa análise aí desses elementos. Se, por acaso, a turma ou a Câmara verificar que é manifestamente protelatória essa suscitação, né, da questão de inconstitucionalidade, ou se verificar que não foi criado pelo poder público, se não é relevante para o julgamento da lide, ou se ela já foi confirmado que é constitucional, não existe dúvida sobre a constitucionalidade dessa lei ou desse ato, enfim. Se algum desses elementos for verificado pela turma ou pela Câmara, a turma ou a Câmara rejeitam essa questão de constitucionalidade suscitada e passa adiante para o julgamento, sem ir para o plenário, certo? Então, vai ser dispensada a cláusula de reserva do plenário, certo? Essa decisão da turma ou da Câmara é irrecorrível, certo? Esse filtro, né, que a turma ou a Câmara faz é irrecorrível. Que mais? E aí, passando por esse filtro, o processo vai para o plenário, certo? E aí, o plenário vai decidir pelo voto de maioria absoluta de seus membros, certo? Se a lei lá, que eu falei do exemplo, né, do tipo penal para quem tá usando máscara fora de casa, é constitucional ou é inconstitucional, pronto. Aí o tribunal se manifesta pelo plenário só que o plenário vai só se decidir sobre a questão de inconstitucionalidade suscitada, não vai julgar o processo, a apelação, certo? O que é que o cara quer com a apelação? Ser absolvido, né? Não cumprir a pena lá de 4 anos que foi determinada pelo juiz da primeira instância. O plenário vai analisar essa questão de inconstitucionalidade e vai dizer, essa lei estadual é constitucional ou inconstitucional? É inconstitucional. Realmente o estado do Ceará não poderia ter criado essa legislação. Pronto. O plenário decidiu isso pelo voto da maioria absoluta de seus membros, né? Foi verificada a cláusula de reserva do plenário, o processo volta para a turma ou para a Câmara, para que a turma ou a Câmara julgue a apelação. É claro que o julgamento da apelação vai seguir a premissa lógica daquilo que foi estabelecido pelo plenário. O que eu estou querendo dizer é que o plenário não vai julgar o mérito do processo, o mérito da apelação, por exemplo. Vai julgar apenas a questão de inconstitucionalidade que foi suscitada. E aí, no final, a turma ou a Câmara vai julgar aquela apelação, né, com base na premissa lógica que foi decidida pela questão de inconstitucionalidade julgada pelo plenário, né, observando a tal da cláusula de reserva do plenário. O que mais? Isso tá, gente, nos artigos 948 a 950, tá? 948 a 950 do CPC, tá bom? Você vai encontrar a regulamentação desse procedimentozinho que eu falei para vocês. E tem dizendo lá, né, que é dispensada também a análise do pleno, né, a cláusula de reserva do plenário, ela também pode ser dispensada se já tiver sido decidido anteriormente pelo pleno aquela mesma questão, tá? Ou se o STF já tiver um posicionamento firme sobre aquela questão, um posicionamento consolidado, também é dispensada a cláusula de reserva do plenário, certo? Aí, pra gente chegando, né, ao final da aula, tava acontecendo, gente, o seguinte, como essa história de o relator parar o processo, manda para o Ministério Público, manda para a turma fazer o filtro, depois mandar para o plenário, depois o plenário decide e volta. Pessoal, esse procedimentozinho aí, ele atrasa o processo, que é uma beleza. Ele atrasa porque as coisas no judiciário são meio lentas, né? Então o negócio fica demorado, burocrático. E algumas turmas ou câmaras não estavam passando para o plenário, certo? Não estavam fazendo esse procedimentozinho que eu falei do artigo 948 e 950 do CPC. Só que tava tipo assim,
o que era que a turma ou a Câmara fazia para dispensar, né, a cláusula de reserva do plenário, para não passar para o plenário? Fazia o julgamento, por exemplo, da apelação, né, do processo que eles estavam lá julgando, a Câmara ou a turma, e afastavam, por exemplo, a incidência da lei naquele caso concreto, ou seja, faziam controle difuso, efetivamente, sem dizer que estavam fazendo, certo? Dizer assim, afastamos a incidência da lei nesse caso e tudo, sem dizer que era inconstitucional, tá? E aí julgavam. E isso de forma recorrente. Então, muitos tribunais, muitas turmas, muitas câmaras não estavam observando a cláusula de reserva do plenário, não estavam adotando esse procedimentozinho que está lá no artigo 97 da Constituição e nos artigos 948 e 950 do CPC. Estavam camuflando, julgando seus processos de forma mais célere, né, sem passar pelo plenário. Até que o STF editou a súmula vinculante número 10, tá? Presta atenção no número da súmula vinculante número 10, e diz assim: viola a cláusula de reserva do plenário a decisão do órgão fracionário, turma ou câmara, né? Que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, afasta a incidência no todo ou em parte sem passar pelo plenário. O que o STF está querendo dizer? Que é uma violação da cláusula de reserva quando a turma ou a câmara faz essa camuflagem aí, afastando a incidência de uma lei num caso concreto, né, sem passar pelo plenário. Ou seja, o STF disse, passa para o plenário, tem que passar para o plenário sob pena de nulidade dessa decisão aí do tribunal, tá certo? Porque é uma determinação constitucional lá no artigo 97, certo? O que mais? O que é que nós temos ainda, gente? Não, vou deixar para o próximo vídeo, tá certo? No próximo vídeo eu termino de falar sobre controle difuso e a gente entra no controle concentrado na ADI, tá? Boa tarde, gente, até mais.